Bora, fiel, acompanhar as últimas informações do Corinthians com a ESPN, já deixando os créditos na descrição. O Corinthians aí, que pode perder o Yuri Alberto pra Inglaterra aí. Parece que o time do Vitor Pereira vai vir atrás do Yuri no meio da temporada. Se liga nessas informações. O time que venceu ontem, o Novo Horizontino, se classificou. Então se liga aí, muita análise e informação nesse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, fiel, bora pro vídeo. O próximo adversário do Atlético é o Corinthians, que ontem também conseguiu a sua classificação na Copa do Brasil, talvez por um placar mais apertado, mas com um gol do Yuri Alberto, e isso o corintiano comemora. Vladimir Bianchini. Exatamente, o Yuri Alberto, que chegou a 13 gols na temporada, lembrando que no ano passado ele fez 31 e foi o maior artilheiro do futebol brasileiro. Também é o maior goleador da história da Neoquímica Arena. Depois do jogo, inclusive, ele disse que tem o sonho de defender a seleção brasileira, é um objetivo que ele tem na carreira nos próximos meses. E o técnico Dorival Júnior e também o goleiro Hugo Souza falaram a respeito desse grande momento do Yuri Alberto, que não está na pré-lista do Carlo Ancelotti. O Yuri Alberto, que tem contrato com o Corinthians até 2027, e a gente apurou com a diretoria que até o momento não existe uma negociação para renovar esse contrato. Algumas coisas atrapalham essa situação. Primeira delas é em relação ao percentual. O Corinthians tem apenas 50% do jogador, o restante é do Zenit. Então, para que o Corinthians renovasse e mudasse alguns termos, teria que talvez comprar a parte do Zenit. Outra coisa também que a gente apurou é que o Corinthians não tem a intenção de vender o Yuri Alberto nesse momento, nem na próxima janela de transferências, a menos que chegue uma oferta realmente recusável, principalmente pela importância dele em relação à parte do valor que o Corinthians receberia, que não conseguiria contratar um jogador à altura, uma reposição que pudesse, fazer frente ao que o Yuri Alberto vem fazendo no Corinthians. Em abril desse ano, a gente conversou com o Yuri Alberto, pouco tempo depois dele ser campeão paulista, e ele disse que até poderia renovar o contrato com o Corinthians, que estava muito feliz, que o objetivo dele, obviamente, era chegar à seleção brasileira, mas por enquanto, Bruno, Mari, pessoal, tudo parado na questão do Yuri Alberto no Corinthians. O Corinthians, que chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols e busca uma marca que não acontece desde 2022, quando o técnico ainda era o Vitor Pereira. Chegar a 4 jogos sem ser vazado. Contra o Atlético Mineiro, vai buscar essa marca. O Yuri Alberto, que chegou a 13 gols na temporada, já está sendo uma das melhores temporadas da carreira dele. Inclusive, o ano passado ele fez 31 gols, foi o principal artilheiro do Brasil. O técnico Dorival Júnior falou muito a respeito dessa questão do Yuri, mas também fez vários elogios à defesa do Corinthians, principalmente na figura do Félix Torres, um jogador que vinha sendo muito criticado quando atuava como zagueiro. Ele foi improvisado na lateral direita, inclusive ele teve uma conversa com o Félix Torres a respeito disso, porque é um jogador de seleção equatoriana, com bastante destaque na seleção, mas que no Corinthians sofreu com algumas dificuldades. Inclusive, a respeito disso, o Dorival pediu mais reforços para o elenco na temporada, no meio do ano, já que ele está precisando fazer alguns improvisos. O Corinthians, que agora vai enfrentar o Atlético Mineiro, mas tem uma questão para resolver, principalmente na parte do departamento médico. 4 jogadores não estavam à disposição. O Memphis Depay, que tem um problema no tornozelo, o Rodrigo Garro com uma tendinopatia no joelho, os dois devem viajar para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas são dúvidas ainda. O mais provável é que eles joguem contra o Huracan no meio da semana que vem pela Sul-Americana, um jogo que vale a vaga na segunda fase. Além disso, o Mateuzinho, que também não atuou ontem, é um jogador que deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior. Já a situação do Gustavo Henrique, zagueiro que operou de uma hernia inguinal, é avaliado dia a dia. Provavelmente não deve retornar nos próximos jogos. Olha só, o atacante nessa temporada, 34 jogos, já são 13 gols marcados, 7 vitórias garantidas com um gol, como exatamente aconteceu ontem. A gente já vê então imagens do jogo, mais uma vez a Fiel fez a parte dela, não é, Jailson? Mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena. O Yuri Alberto também fez a parte dele, mas acho que aí, diferente do que fizeram Bahia e Flamengo, demorou um pouquinho para sair. E não foi bom também, né? Um pouquinho? Demorou um pouquinho para sair o gol. E não foi bom, né? Aí a gente tá vendo a chance do Irmer ali, né? Uma finalização ali. Eu acho até que o Hugo Souza chega a encostar na bola. Mas não foi bom. O jogo do Corinthians abaixo, pra mim, o jogo num ritmo mais lento. Assim, em questão de ritmo, semelhante lá que a gente viu na Sul-Americana. Foi contra o River Plate, se eu não estou enganado. O Racing. Racing do Uruguai, né? Isso. Racing do Uruguai, desculpa. Uma marcha mais lenta e novamente o Yuri Alberto definindo. O Yuri Alberto sendo peça decisiva, né? Fazendo com que a gente analise de forma diferente. Assim, o Corinthians
conseguiu a classificação, mas, ao meu ver, em questão de desempenho, não foi o suficiente. E o Dorival tendo dificuldades até de reconhecimento da potencialidade de alguns jogadores do elenco, né? Como assim, Marra? Ranieri, completamente estranho, né? Mais à frente? Mais à frente, Sim. assim, vamos lá, para ele chegar na área como elemento surpresa, é bom que ele venha de trás. Ele já ficar posicionado, aí é o lance do gol, né? Sim. E o Yuri briga lá na cabeça. E o bom passe do Félix Torres, né? De novo, o Félix Torres achando bem ali o Carrinho. Carrinho não, Thales Magno. E aí o Yuri Alberto. Que tinha entrado há pouco tempo. Né? Sim. E o Ranieri adiantado, ele acrescenta muito pouco. Exatamente. Muito pouco. E aí o Maicon mais recuado, né? A gente tem uma tela também que mostra um pouco dessa nova formação do Corinthians. A gente ouve personagens da vitória corintiana. Vlad, muito obrigada, trazendo então uma certa tranquilidade também para o torcedor, mas a gente sabe que o jogador fazendo gols aqui no Brasil chama a atenção de todo mundo. Janela agora, hein? Janela, enfim, o Vlad colocando ali a vontade, claro, toda essa identificação do Yuri com o Corinthians. 34 jogos, é o artilheiro do time, também lidera, né, em vitórias garantidas com um gol dele e precisa de 181 minutos para marcar, o jogador com o melhor número, então, do Corinthians. E, obviamente, é isso. A gente está falando de, mais uma vez, um jogo de eliminatório, de Copa do Brasil, que o Corinthians tinha até a vantagem, mas que quem traz o alívio, Yuri Alberto. Yuri Alberto, mais uma vez. E de um gol com uma questão técnica, né? Muito interessante que a gente pode falar, porque ele recebe a bola, limpa para a perna esquerda e consegue tirar bem ali do goleiro. O Yuri Alberto, a gente sempre falava assim, né? O Yuri Alberto precisava de espaço, né? Ele jogava muito de costas, de pivô, não é muito a dele, porque ele tem muita explosão. E ele consegue trabalhar bem com as duas pernas, tanto que ele arrisca alguns chutes de fora da área de perna esquerda. Eu acho que a questão, assim, em relação ao Corinthians, Dorival está sendo mais a parte de trás, né? Tudo bem que ele está conseguindo ali ficar sem sofrer gols, que foi o grande problema com o Ramon Dias, mas o Corinthians não fez um bom jogo novamente, não foi um jogo bom, né? Não foi um jogo que a torcida saiu de lá extremamente satisfeita, saiu de lá tranquila porque foi classificação e tudo mais. Só que desempenho, o Corinthians ainda está mais ou menos, né? Ainda não está daquele jeito que a torcida, que eu tenho certeza que a torcida gostaria de ver. Mas, vitória, classificado, esse é o ponto que a gente pode falar. E o Yuri Alberto, mais um gol. Ô Marra, na Inglaterra falam bastante sobre o Yuri? Sim, não falam nos principais clubes. Tá. Então, quando você fala bastante, não tem muita repercussão. Tá. Falam em clubes menores. Eu li muito sobre do Nottingham Forest. Sarah Clepson chegou a me mandar mensagem, a repórter que faz o Nottingham Forest. E aqui, né? Vocês falaram comigo aqui do Wolverhampton. A informação foi o Neto que falou. Que o Wolverhampton faria uma proposta de, segundo a informação deles lá, de 35 milhões de euros. Pô. Só que, como o Vlad estava falando, o Corinthians tem 50% desse valor, tá? E que seria, segundo a informação deles, uma substituição ao Matheus Cunha, que vai para o United, é isso? Então, mas é que o Matheus não é 9 lá, não é né? 9, 9 lá tá fazendo até bastante gol, né? É o no Wolverhampton. Sim. No Wolverhampton. O Matheus é um segundo atacante, é um ponta de lança, antigo, um 10. É um cara que fica como atacante também no Wolverhampton. E ainda tem o Hwang, que entra bem menos, que é o sul-coreano, que é uma outra opção no ataque. Se você me perguntar, eu acho o Yuri um jogador para o Wolverhampton, para talvez não chegar a jogar, porque tem uma adaptação, mas joga. Tá. Só que hoje... Valor, chegar a 35 milhões de euros... Só que não vai... Só que ele não é o substituto ideal para o Matheus Cunha, né, Marra? Então, mas talvez... Não é o substituto do Matheus. Quem é o técnico do Wolverhampton? Vitor Pereira. A informação era essa, que foi um pedido do Vitor Pereira. O Vitor Pereira sabe que o Yuri não é um Matheus Cunha. Mas eu não tô tirando o crédito da informação. Não, a gente está analisando. Só explicando o posicionamento. É interessante a gente entender como é que tá o mercado na Europa, na Inglaterra, e entender se o Yuri Alberto encaixa. 35 milhões de euros, pô, valeu. Mas não é vai tudo pra pro você. Corinthians. Então, exato, eu sei, mas
O preço Tem do nível- Paulinho, né? Preço do Vitor Paulinho. Roque, quase. Foi do 18 Paulinho. milhões? Então, mas quanto tempo que a gente está falando de questão financeira do E Corinthians o aqui? Corinthians, é que assim, a gente não sabe quem vai ser o diretor financeiro do Corinthians, Nem o presidente, né? dependendo Nem o de presidente. segunda-feira, né? Mas o último responsável pelo departamento financeiro, Pedro Silveira, falava que essa é uma janela onde o Corinthians precisaria vender jogador. Até a questão do bidon no Isso, eu Sul-Americano, ia falar do né? Breno Bidon. Do bidon no Sul-Americano, para prepará-lo, para dar um pouquinho mais de rodagem, de visibilidade, né? É uma janela. Mas assim, a verdade é que, pensando aqui, vamos lá, seus problemas financeiros estão resolvidos. Imagina. Mas... Imagina. Não, sim, mas Não a dá, questão... não dá pra você abrir mão do Yuri Alberto nesse time do Corinthians, né? Ah, não, aí Então, mas ainda tem um ponto, Porque é uma pior. posição que tá todo mundo, às vezes, até correndo Opa. atrás de um cara, mas né? tem um ponto pior, que é nesse. Você está precisando vender, você pode ser obrigado, né, a vender o seu principal jogador e o dinheiro vem a metade É. e você vai contratar quem? A gente estava falando sobre a janela agora do início do ano, sobre o Atlético Mineiro até, como os valores tão altos em relação a você contratar jogadores mais novos. Jogadores de 24, 25 anos que estão ali, né, no auge. Mas 17 bilhões você não comprou um atacante. Você hoje. não vai comprar Então, mas... de euros, tá? Mas pensando pelo É. lado De do euros. Yuri, ele já tá com 24. É isso? Sim, É. sim. Aí, Não é jogador de seleção ainda. ainda não é. Quando bater seleção, o valor sobe O também. valor sobe, mas assim, se ele fica mais dois, mais uma, Passa duas, não, já, mas aí ele já- perde o bonde, Ele né? já teve convocação. Aí eu sei, lembro do mas André. Falando em atuação. Eu lembro do André, do Fluminense, que teve essa questão do André. Na época de sair, antes da campanha do Fluminense, que era a questão, acho que até Liverpool, mas não sei se era. Sim, sim, tinha, sim, tinha uma resenha do Liverpool com o André, e o Diniz convenceu o André a ficar no Fluminense. Ele teve aquela campanha histórica de Libertadores e ele acaba no Wolves também. E o Yuri tá Mas com muito valor, emotivo, né? mas um valor inferior. Não tá muito inferior. muito sensível. E parece ele ser um cara muito transparente, né? Em eu tudo. acho que assim, é mais espontâneo mesmo em algumas coisas. Desde os momentos ruins, como ele reagia, aos momentos bons, como ele fala, como ele reage, como ele se expressa, como ele se emociona, como ele chora. A gente tem o Yuri Alberto falando exatamente sobre essa questão de seleção brasileira e como isso também pode mexer com o coração dele, e a gente volta pra falar mais do jogador. Tá aí, ó. Estou feliz com a chegada do Ancelotti. Foi questionado sobre o treinador. Eu acho que a seleção merece um cara que tem muito a agregar para a seleção, para os jogadores que vão ser convocados. Aí ele continua. Continuar dando o meu máximo, fazendo o meu trabalho. Infelizmente, eu não tô nessa pré-lista. Mas eu não vou deixar de trabalhar. Ele merece ser chamado? Acho que ele poderia estar numa pré-lista, só precisa... A gente falava isso aqui fora do ar, né? Sério mesmo. O que vocês acham, você, fã de esporte, acha que o Ancelotti agora trabalhando, sem conhecer o futebol brasileiro a fundo, que ele sentou e fez uma lista, sobe daqui, diminui 3... Analisou todos esses jogos, Eu acho que isso é um jogadores? consenso de CBF, de quem tá lá. Uma E, sim, indicação, né? E talvez ele falando assim, ó, eu quero fulano e eu quero fulano. Isso. Acabou. Eu quero Casemiro, eu quero não sei tal. quem. Claro. Olha, a gente tem aqui Alisson, Ederson, pode chamar. Entende? Assim, eu não acho que ele... Não, porque esse atacante do Corinthians aí, quem é ele? Puxa uma capivara dele. Não, eu acho que foi feita uma consulta para ele. Acho que ele não teve nem tempo disso, gente. Sim, tinha até outro foco, né? Sim, porque essa lista, essa pré-lista já foi entregue antes. Então, até para não começar com uma antipatia com um cara que não fez nada ainda. Nem chegou e nem... Ele só deve ter assinado essa lista. Mas você acha que ele merece? Ou merece ser chamado, Jailson? Então, na pré-lista eu acho que ele poderia estar. Tá. Que a gente está falando de uma posição, por exemplo, que na seleção tem um tempo que a gente está precisando de 9 que faça gols, só que eu acho que tem que tomar um cuidado em relação à diferença de nível. É uma diferença de nível que a gente tem que tomar esse cuidado ao falar. Porque, o Yuri Alberto lá na seleção, camisa 9 da seleção. Não, calma. Acho que tem uma diferença considerável em relação ao futebol que é feito na Europa, então acho que a gente tem que ter esse cuidado sim. Mas vale a gente lembrar que, por exemplo, no ano passado, a gente também estava com esse problema de camisa 9, foi testado em relação ao Hendrick, foi testado lá o João Pedro, jogo que nem é a função que ele joga no Brighton, mas jogou. Matheus Cunha, agora recentemente, que foi muito bem, que também não é a função que ele joga no Wolverhampton. O Evanilson, que coitado, ele foi convocado e nem jogou também na Copa América, mas vale a gente lembrar também que a gente estava precisando de um 9, foi convocado o Igor Jesus, que entregou lá na hora naquele momento que precisava. Sobre nível, né, Jair? Você está pensando numa coisa aqui. O Yuri Alberto vai jogar no final de semana contra um zagueiro que ele pode jogar
em breve pela seleção do Paraguai, contra a seleção do Paraguai. O Júnior Alonso. O Júnior Alonso. Alonso. Ele já jogou e foi campeão em cima do Gustavo Gomes. Sim. Os E no jogos... time dele joga o zagueiro do Equador, o Félix Torres, que vai jogar E tem companheiro, não é tem o que- Carrijo. não é que ele não tá Tem os jogando- companheiros, né? Memphis, Tem? de seleção também. Não, acho que esses jogos de alta intensidade aqui no Brasil são de bom nível de enfrentamento. É que eu acho que é o sim, recorte claro. também desse recorte da eliminatória, depois a gente faz um outro recorte para uma Copa do Mundo, Eu acho um que recorte tem- de solução, acho que são vários recortes, né? Então, numa boa, você é o Carlito, você chega aqui no Brasil, Sei. você dá uma olhada lá na tabela de classificação, você pensa, quer saber de uma coisa? Paraguai, deixa eu dar uma lida aqui. Nossa, esse time não toma gol. Esse time está começando a ganhar todos os jogos de 1-0. Equador, pedreira jogar lá, né? Vamos fazer o seguinte, Danilo, Casemiro, Alexandro, é o seguinte, conheço vocês há muito tempo, vocês estão aqui, viveram comigo aqui na Europa, viveram com aquele outro ali na Europa, então, tem uma tarefa para vocês, precisa ganhar 2 jogos, depois a gente conversa sobre o resto. Ele não vai buscar jogador jovem Não, assim. ele vai na Ele vai juntar os confiança dele. Avengers dele. Vai na confiança e nos Vai cascudos. chamar os Vingadores, os Vingadores Avengers. de Carleto? É, os Vingadores Falcão, do o que você tá Carleto. fazendo? Vingadores de Ainda Carleto. consegue bater uma bolinha no meio campo? Não, porque eu preciso de uma lembro que ajudinha. Vou em quem eu confio. Zico. Ah, Ô Mari, você acha Entendeu? que muita emoção dele assim no final do jogo é um sinal de alguma coisa? acho que não, acho que é ele feliz. Feliz e... É. Porque ele já tinha se emocionado em momentos de pressão quando vê a torcida gritando. Acho que Nome também dele, passa depois fazer um gol. filme, né? É, pode ser. Você acha que é um sinal? Sinais. Não sei. Então é isso, Fê. Informações aí do Vlad com o Roberto, o time do Vitor Pereira lá, o Wolverhampton, né, que é no meio da temporada, vai vir com tudo pra tentar comprar o Roberto do Corinthians, mas não adianta vir com migalha não, mano, com 14 milhões de euros, 15 milhões de euros, que não vai tirar não, cara. O Corinthians tem 50% ou 49%, não lembro, deve ser algo assim, não vai vender tão fácil, senão, o Corinthians precisa de dinheiro, mas não é valor assim também não, cara, até porque se for vender por 100 milhões de reais, né, jogar para reais aqui, vai ficar com o quê? 50 milhões, 40 milhões, então tem que ver muito bem. Claro que o Yuri, ele já falou que tem um sonho de jogar na Inglaterra, mas também tem que ver o lado do Corinthians, não só do jogador, né. Então, eu lembro, não sei se foi o Everton no passado que ofereceu um contrato, ofereceu acho que 12 milhões de euros, 13 milhões de euros, mano. Uma proposta ridícula, cara, na moral. Acho que é em libras que os caras oferecem, se não me engano. Então, mano, tem que vender e vender bem, porque, como os caras falaram, vai ser difícil achar um atacante no nível do Roberto no mercado. É muito difícil, cara. Atacante, ponta. Na verdade, tá faltando tudo aqui pro Brasil, né, cara? A gente não tem bons laterais, a gente não tem bons atacantes. Tá em falta essa parte aí, então, aqui no futebol brasileiro. Então, tipo, vende o Roberto, vai contratar quem? Não tem, cara. Eu lembro que ano passado o Corinthians tentou chegar a negociar com o Arthur Cabral do Benfica. Os caras pediram mais de 80 milhões de reais. Então, cara, tá muito inflacionado, é muita grana. Qualquer jogador meia boca aí já vale 30, 40 milhões. Então, é mais fácil ficar com o Yuri aqui do que vender ele. Então, comenta aí, deixa o seu like. Ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians na informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.